Olá a todos, como vocês estão? Espero que com saúde, estudando bastante, aproveitando bastante em casa, esse momento que aparentemente está começando a passar e o dia do reencontro está cada vez mais breve, né? Então vamos para a nossa aula da semana de 6 de julho. Nosso material de referência, mais uma vez, é o vídeo do Centro de Mídias, do dia 25 de junho, e a nossa apostila bimestral na página 85. Nosso objetivo é aquele objetivo de sempre: compreender um ponto, pelo menos, do vídeo do Centro de Mídias, explorar algum ponto que esteja em consonância com a apostila e aumentar o nosso conhecimento de forma a levar a uma reflexão pessoal sobre estes temas. Então, vamos ampliar o conhecimento que foi nos passado, tanto no vídeo quanto na apostila. No vídeo é iniciado com o conceito de John Locke. Então lembrem-se, no vídeo anterior nós falamos por alto um pouco do Locke e do utilitarismo. Nesta aula, o professor aproveitou para explorar mais esse tema, para aprofundar este tema. O que vai nos chamar a atenção aqui é este chamado estado de natureza. Prestem atenção ao seguinte: de vez em quando eu pego no pé com vocês quando nós falamos de estado, como por exemplo o Brasil, é um E maiúsculo. E aqui esse estado é um E minúsculo. Apesar de parecer uma coisa boba, não é, porque ele está representando que é um estado, com, entre aspas, um estado físico, é um estado pessoal, é um estado situacional, uma situação, e não uma estrutura política. Então, quando é tratado do estado de natureza, ele está falando, olha, as pessoas viviam em uma situação em que havia um perigo de um estado de guerra, pela tentativa de um homem submeter o outro. Só que, lembrem-se que nós falamos que o Locke é um contratualista. Ele vem de uma corrente que se inicia com Thomas Hobbes, vem o Locke, vem o Rousseau, e para alguns vem um Kant. Então, o que acontece nessa situação do contratualismo? Eu tenho um perigo, eu tenho um problema, uma situação de guerra, e eu vou ter uma solução, que é quando as pessoas se unem, em nome da paz, elas firmam um contrato social. Como já havíamos falado então, o Hobbes é o primeiro dos contratualistas, ele é o primeiro que estabelece um contrato como solução a um perigo. Ele cria este Leviatã, esse bigodudo charmoso aqui com uma espada e um báculo dos poderes do Leviatã, corpo formado por inúmeras cabeças e inúmeras pessoas. Então, por exemplo, nosso Brasil é um Leviatã. É um estado com um poder, a espada, formado pela união de todos os brasileiros. Como que nós brasileiros fazemos parte deste Leviatã? Pelo contrato. Qual que é o contrato que nós assinamos em 2020? A Constituição. Então, este contrato social chamado Constituição nos impede de permanecermos numa guerra de todos contra todos, em que o homem seja lobo do homem. Então, é aquele exemplo, vai sair o nosso PlayStation 5, vamos lá na Casas Bahia, parcelar em 100 vezes. No estado de natureza, o dono tem 5 minutos, resolve não entregar. Eu vou na loja reclamar, vai ser medido força física, homem, lobo do homem. O cara pode juntar 2, 3, dar uma camaçada de pau em mim, ou eu vou lá com 2, 3 mano, e aí o cara junta mais 10, e aí vira uma briga campal. Estado de todos contra homem, lobo do homem, todos contra todos. Na situação do Estado, o que acontece? Eu ligo lá pro Celso Russomano, ele vai lá em nome do Código de Defesa do Consumidor, que é o quê? Uma lei assinada e respaldada por este Leviatã. Então, o que acontece? Este Leviatã, este código, é o Estado agindo. Então, eu não vou lá sozinho, eu vou com o Estado. E aí, o que acontece? Ah, você não quer me entregar. Eu paguei. Vamos ao Leviatã para que ele faça justiça. Vamos ao Estado.
eu movo uma ação, eu entro na justiça buscando os meus direitos e a justiça vai agir de forma, ou deveria agir de forma neutra, de forma independente, julgando a quem pertence a razão no caso. O que vai acontecer então com o Locke? Ele vai entender que o problema da segurança em Hobbes foi solucionado. Então, o Leviatã, o contrato social, resolveram o problema para aquele momento. Então, opa, beleza, está resolvido aqui. Vamos partir para outro ponto, ou vamos partir para outra necessidade. O que ele vai dizer então? Que o mais importante a cada indivíduo é a vida. Então, o problema do estado de natureza é a preservação da vida. Como que esta vida vai ser preservada? No Estado. Então, a função primordial do Estado é garantir a paz, garantir a vida. A vida de cada indivíduo vai passar pela propriedade. Então, eu tenho o meu direito à vida, desde que não interfira na vida do outro. Então, aquela ideia de política, nós temos que conviver bem. Eu sou livre para fazer aquilo que me faz bem, desde que não entre em conflito com o outro. Lembra a ideia do utilitarismo? Então, enquanto não fizer mal a ninguém e garantir a minha felicidade plena, não tem problema nenhum. O utilitarismo ele vai partir dessa ideia aqui. Então, o Estado, a lei, eles têm a função disto. Uma das formas que o Estado tem para garantir isto é a partir do dinheiro. Rapaz, olha só. Então, o que é o problema do dinheiro, ou qual que é o problema do Locke que leva a isto? Ele diz o seguinte, e aqui nós temos a historinha do Piteco, que depois eu vou colocar ela completa no nosso site da aula, ou vou arrumar um link apropriado, mas eu vou colocar inteiro. Mas não é fácil, não é difícil encontrar no Google, você colocar Piteco dinheiro, ou Piteco Locke, alguma coisa assim, vocês encontram. Então ele vai dizer o seguinte: a minha vida e tudo o que é fruto da minha vida me pertence, inclusive o meu trabalho. Acontece que, a partir do meu trabalho, eu não sou autossuficiente, eu não consigo produzir e consumir tudo o que eu faço. O que eu preciso? Para não perder, eu vou vender, e eu também preciso de outras coisas. Então, é um exemplo aqui, o cara está vendendo alface, está vendendo uma galinha, e o Piteco aqui tem um lagarto que ele quer vender, que ele quer trocar. Então, o que acontece aqui? Esta relação é o chamado escambo. Eu tenho um produto e eu quero trocar por outro produto. Então aqui, nesse último quadrinho, eu tenho o cara vendendo banana, tenho o cara vendendo deve ser coco, o outro vendendo jarra, o Piteco com esse produto dele, mas percebe que eu tenho um problema. Olha essa tiazinha falando aqui nesse cantinho. Alguém, por favor, troque comigo. Então, qual que é o problema do escambo? Nem todo mundo tem interesse naquilo que eu produzo, eu tenho que gerar o interesse. Hoje em dia nós temos um marketing com isso. Só que eu tenho alguns problemas. A banana, ela estraga rápido, o coco estraga rápido, batata, o animal que o Piteco caçou e tudo. Então eu tenho que fazer isso rápido. Há épocas em que isso pode não ser produzido. Então eu tenho várias limitações que podem me fazer perder o meu trabalho. O que acontece com esse estado para me garantir a paz? Cria um objeto neutro que todos podem usar, que é fácil, que todo mundo aceita e que não perde, em teoria, o seu poder de compra. Não tem inflação nesse caso do Locke aqui. Então eu troco esta banana por dinheiro, por moedas, e essa moeda vai ser aceita em qualquer um dos outros vendedores. Eu troco este animal que eu cacei por dinheiro e troco por qualquer um desses outros produtos sem problema. Então, o que é o problema no estado de natureza? Escambo. Então lembre-se sempre, escambo, troca de mercadorias. É um problema para o Locke. A solução, dinheiro, no sentido de moeda. Após solucionar esse problema, ou tendo como ponto de partida o que é chamado dinheiro, ele é considerado o pai do liberalismo. Porque ele começa a criar uma teoria em que o Estado tem que garantir ao indivíduo a vida
tem que garantir a segurança de que o indivíduo pode usufruir desta vida da melhor maneira que ele quiser, e o Estado não vai interferir na vida dele. Então, se eu quiser trabalhar numa profissão X, o Estado não tem nada a ver. Se eu quero trabalhar numa profissão Y, se eu quero ganhar tanto ou tanto, o Estado não intervém. Quando que o Estado iria intervir? Quando há um problema de conflito. Então, eu e o meu patrão não nos entendemos quanto ao meu salário, precisamos fazer justiça. Se eu começo a discutir com ele, essa justiça nunca será feita. Então, aonde que eu vou buscar essa justiça? No Estado, no Leviatã. Então, entro com um processo, entro com uma ação na justiça, e o juiz vai me dizer, olha, você está certo, você está errado, deve acontecer tal situação. Então, aqui é um cuidado que é uma confusão muito comum, praticamente um senso comum, que é quando a gente fala em ideologia, nós temos o liberalismo como ideologia, socialismo como ideologia, comunismo como ideologia. Agora, quando a gente fala capitalismo, nós estamos falando de um sistema econômico. Aqui você pode procurar Marx, você pode procurar Locke, você pode procurar as várias correntes. Você vai encontrar sempre capitalismo como moeda, como sistema econômico. A aplicação desse capitalismo num sistema político, aí é uma outra situação. Por exemplo, é dito que os Estados Unidos são um paraíso capitalista. Não, os Estados Unidos é um paraíso liberal com uma forte presença do capitalismo. Por que a gente diz isso? Porque se nós formos olhar a China é fortemente socialista, ou seja, o monopartidarismo, o Estado centralizado na presença do Xi Jinping, um Estado forte, não há possibilidade de pensamento forte fora desse Estado. Ao mesmo tempo, a China é extremamente capitalista. Então, bobeou, ela leva a fábrica para lá, bobeou, eles estão comprando, eles têm uma força econômica, uma força de capital muito forte. Mas um aprofundamento nisso é para um outro momento. Então, voltando ao que nos interessa aqui. Como pai do liberalismo, o Locke pretende desenvolver no Estado o seguinte: preservar o direito à vida, buscar o bem público. Então, se eu tenho direito à vida, o meu vizinho, o meu amigo do lado também o tem, e eu tenho que garantir a paz, garantindo o direito de todos. Então, quanto mais o direito das pessoas for garantido, maior a chance de paz. E quanto mais isto for respeitado, melhor a sociedade vai acontecer. Eu vou ter trocas mais justas, eu vou ter menos ação do Estado. Além disso, ele deixa bem claro que esse Estado não é uma coisa fechada, ele vai agir conforme a região, conforme a realidade das pessoas, conforme a realidade do lugar, o Estado vai acontecer. E o que é algo muito importante que a gente tem que lembrar sempre, bater no pé, o governo não é superior ao povo, é servo. Então nós estamos à beira de uma eleição. Os candidatos que vão aparecer, eles não são pessoas que vão estar acima de nós quando forem eleitos, mas pelo contrário, eles estão lá prestando um serviço à sociedade. Eles têm que ser os primeiros a dar uma, vamos dizer assim, uma explicação, a dar contas, é a palavra que eu estava procurando, de sua administração. Olha, eu fiz isto, tinha tanto dinheiro, gastei tanto, sobrou tanto. Ele tem que ser um administrador que trabalha para todos. Ele é alguém que está representando as pessoas em busca da paz na sociedade. Então ele deve ser cobrado pelo povo. É um direito que as pessoas têm. Olha, eu votei em você para em meu nome representar. Estou gostando do que você está fazendo, não estou gostando do que você está fazendo. Então, em uma democracia, em uma liberdade, é assim que as coisas caminham. Após mostrar o conceito do Locke, após aprofundar a ideia do Locke, o professor também vai aprofundar lá no nosso vídeo do Centro de Mídias o utilitarismo. Então, ele vai dar uma relembrada do utilitarismo, em especial a partir do Jeremy Bentham. Então, o que ele vai nos mostrar? Relembrando, então,
do utilitarismo, eles vão dizer, ou olhando o contrato social pelo olhar utilitarista, ele vai dizer que isso aqui só vai funcionar, esse contrato social só vai funcionar se gerar satisfação nos indivíduos. Aquela ideia da felicidade. Se esse contrato social me trouxer felicidade, beleza. Se ele não me trouxer, não vai funcionar. Aquela questão da individualidade. Então, isso aqui tem que funcionar para eu. Se não funcionar, não vou nem tentar porque não vai me provocar nenhum bem. Então, a liberdade de opinião e a liberdade de ação seriam o ponto principal nesta visão utilitarista. E o limite permanece, né? Então, esse limite aqui passa pelos outros. Se causar um problema, se causar mal a um outro, aí eu tenho que repensar e ver se vale a pena. E provavelmente não vale a pena. Para dar um passo além do que o vídeo de centro de mídia nos demonstrou, na nossa apostila, na página 86, quando a gente está na parte da filosofia, nós podemos fazer, ou podemos olhar por um outro lado, que é o pensamento do Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, ele vai tratar da questão da hermenêutica. O que é a hermenêutica? Interpretação dos textos e seus sentidos. Então, quando nós lemos um texto, quando nós vamos refletir sobre algo, nós temos que pensar o que este texto está demonstrando e o sentido que está contido nele. Desta forma, ou a partir desta hermenêutica, ele vai defender que o indivíduo tem duas dimensões: a dimensão social e a dimensão autônoma ou pessoal. Então, eu sou único, eu sou um indivíduo, e este indivíduo faz parte de uma sociedade. Neste ponto, é semelhante ao conceito do contrato social. Eu sou um indivíduo que livremente assino um contrato ou aceito um contrato de convivência com outras pessoas. Como que vai se dar para o Paul Ricoeur? A partir da linguagem. Então, é esta linguagem que permite aos indivíduos se entenderem. É esta linguagem que vai permitir que cheguemos a um acordo. Então, aqui, colocar para fora aquilo que pensamos. Então, eu me expressando, converso com o outro, em vez de brigar com o outro, vamos chegar a um acordo. É aquela questão, ou, como vai dizer o Musashi, nós precisamos lutar só uma vez na vida. Nas outras vezes, tudo pode ser resolvido ou pela palavra ou pela nossa mudança pessoal. Quem não leu o livro dos 5 Anéis, do Musashi, é um livro bem interessante para ler nesse sentido do aprofundamento pessoal. Não é difícil de encontrar, não. Outro ponto apontado por ele é ipseidade. Essa palavra meio estranha, que é o quê? Dizer o que pertence ao indivíduo e a sua singularidade, ou seja, essa ipsidade vai tratar do que nos torna únicos. Então, se pela linguagem eu vou lidar com o outro, pela ipseidade é aquela fala que vai me tornar único, é aquilo que vai me diferenciar, é aquilo que me torna único nesse universo, a coisa do Pequeno Príncipe. Não existe outra rosa, só existe aquela rosa pela qual me afeiçoei. Na nossa apostila, o outro filósofo é o Foucault. O Paul Ricoeur tratava pela hermenêutica. O Foucault ele vai olhar a partir da genealogia. Essa genealogia ele vai ter como ponto de partida a genealogia do Nietzsche. E como nós sempre brincamos, quem mais entende de Nietzsche na escola é o professor Wesley. Então, a genealogia nietzschiana, esperem voltar e perguntem a ele. Na genealogia do Foucault, nós vamos quebrar o galho aqui. Então, ele tem 3 elementos principais. Primeiro, ele vai dizer que essa relação entre filosofia e história, chamada genealogia, ela primeiro tem que perder as identidades eternas. Tem que deixar de lado isso, ou seja, ela é dissociativa. Aqui, o melhor exemplo é o Nietzsche, quando ele vai dizer Deus está morto. Ou seja, eu preciso refutar uma existência eterna
de forma a estabelecer uma nova relação. Segundo ponto, ela é paródica, ideia de paródia. Quando a gente fala paródia, é sempre alguém brincando ou alguém desconstruindo algo. Então a gente assiste a Praça é Nossa a paródias de pessoas, de candidatos, de políticos, de personalidades, de atores, jogadores e tal, a toda aquela paródia de pessoas desconstruindo ou demonstrando um aspecto específico. Então essa é a visão de paródia. Então não é uma coisa necessariamente negativa, é apenas um olhar jocoso ou uma outra forma de olhar. Essa outra forma de olhar libera as possibilidades, libera as potências vitais e criativas. Então ela permite olhar sobre outros ângulos. Como consequência, ou além disso, ela será disruptiva. Ou seja, ela não vai se limitar a buscar a verdade daquilo que conhece, mas também quem conhece. Ou seja, o ser humano se transforma e o conhecimento se transforma. Então, quando eu destruo tudo isto que está estabelecido, o conhecimento será um conhecimento novo e a pessoa que está buscando este conhecimento será uma pessoa nova também. Então, nossa já, vamos dizer assim, tradicional sugestão pipoca para esses dias que vocês vão estudar esse tema, vão se aprofundar nisso, vão ler a apostila e tal. Assiste o Tropa de Elite 1. Ele trata muito a questão do Foucault e a questão do estado de natureza, o contrato social de Hobbes e de Locke. Então ele faz muito esse contraponto. Então como que é uma sociedade contratualista, como que é uma sociedade a partir do olhar do Foucault. O livro de Eli, que é um filme interessante com as questões sociais, as relações sociais e as relações de poder. Então, o que objetiva alguém mesmo no mundo apocalíptico? Buscar poder. E o Walking Dead, que é a ausência do Estado. É o estado de natureza puro. Então, o Walking Dead é o estado de natureza do homem lobo do homem, o homem inimigo do homem. A maior propriedade é a minha vida. Então, quem nunca assistiu, assista um pouquinho de Walking Dead, ou dê uma acompanhada como funciona. Ou Mad Max, ou que filme mais nós podemos pensar? Tem um filme do Kevin Costner de Apocalipse, mas é ruim demais, é mais castigo do que aproveitar. Então, esses filmes apocalípticos, esses filmes nessas situações, eles mostram muito isso. Como que a gente pode pensar a ausência do Estado e como vai se dar o indivíduo nesta ausência do Estado. Após aprofundar o seu estudo, seja vendo os filmes, seja lendo a apostila, o centro de mídias, tirando suas dúvidas e tudo mais, não se esqueçam de fazer a atividade de vocês. Então isso é muito importante para o nosso encaminhamento como bimestre letivo. Caso ainda sobre alguma dúvida, alguma angústia, alguma perturbação na força ou no cosmo, vocês podem mandar um e-mail, tem o nosso contato aí. E nós vamos começar a fazer o exercício de quinta-feira, das 10h30 às 11h45, ficar no Google Meet. Para quem tiver dúvida, quem quiser esclarecer alguma coisa de filme, da apostila, de algum vídeo, quem quiser bater um papo, quem quiser falar do que achou do filme, referências, então quem quiser trocar essa experiência, quem quiser conversar um pouco, nós vamos fazer esse teste. Quinta, das 10h30 às 11h45, nesse link. Aí eu vou estar lá e a gente pode conversar e vai ser aberto. Então, se tiverem mais pessoas para conversar, vai ser um espaço de trocar ideias. Então, vamos fazer essa experiência. Não sei se tem outro professor no mesmo horário. Se tiver, a gente procura um outro horário, de forma que ninguém saia prejudicado. Pensamos esse horário aí por causa das aulas do centro de mídias que vocês fazem à tarde. Então, prejudicar a ninguém. Então, se for isso, eu espero que todos tenham uma ótima semana, bons estudos, boa diversão, bom trabalho. Então, tenham uma ótima semana produtiva e até a próxima.